Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de Física com vocês. Estamos aí na nossa aula de número 11 da unidade 1 e vamos continuar falando de movimento, vamos continuar falando de cinemática, que é a parte o quê? Que estuda as consequências do movimento, né, pessoal? E dentro dessas consequências nós vimos o quê? Que se você tem a variação de espaço pela variação de tempo, você tem a velocidade constante lá no movimento retilíneo uniforme. E nós vimos também que lá no movimento retilíneo uniforme, certo? A função do espaço era uma função de primeiro grau. E a velocidade é dita constante, é a principal característica desse movimento, certo? O que acontece quando a velocidade de um móvel ela muda? Isso nós falamos em aula passada, vocês também conversaram, né, na aula passada com o professor Décio, nós vimos que quando a velocidade muda em taxas iguais com o passar do tempo, nós temos uma outra consequência que é produzida a partir dessa variação, que é dita o quê? Aceleração, certo? Então, a aceleração é o quê? Variação de velocidade por tempo. Então, se você tem a aceleração de uma partícula por 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Logo, você vai ter uma aceleração o quê? Constante. E isso é um movimento uniformemente variado. O movimento variado, né, pessoal, a velocidade, ela não muda dessa forma, certo? A velocidade, ela muda com o passar do tempo, sendo qualquer valor, não é um valor com taxas iguais, tá certo? Então, é a diferença dos dois movimentos, tá bom? E a função da velocidade, ok? No movimento retilíneo uniformemente variado, é uma função de primeiro grau, tá bom? Ela depende da velocidade, ela depende da velocidade inicial, da aceleração vezes o tempo. E a aceleração, sim, como nós conversamos no movimento retilíneo uniformemente variado, essa aceleração é o quê? Constante, tá certo? E hoje, pessoal, nós vamos conhecer também que o espaço, ele continua variando com o passar do tempo, mas aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, esse espaço ele tem uma variação não mais de primeiro grau, como no movimento retilíneo uniforme, e sim nós vamos ver que é de segundo grau. Então se liga lá, pessoal! Na nossa aula de hoje, então, nós vamos trabalhar, vem aqui comigo, nós vamos trabalhar o quê? Olha só! Movimento uniformemente variado, a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme e os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Sim, jovem, porque gráfico também é uma forma de ler o movimento. E toda função na matemática, na física, como ela traz valores, então também ela gera o quê? Gráficos, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. Lembrando da nossa função horária, lá da velocidade, né, gente, no movimento aqui, tá certo? Mas primeiro a gente vai responder. É possível resolver uma questão utilizando somente os dados de um gráfico? Ah, professora, lá no movimento retilíneo uniforme, nós vimos os gráficos de espaço, né, gente, de tempo, algum gráfico também de velocidade, e nós conseguimos resolver algumas questões, não foi? Dentro desses gráficos tem o que, jovens? Tem dados. É por isso que gráfico também é leitura. O gráfico ele também traz o que? Informações de valores. A reta de um gráfico, a sua curva, também traz informações. Nós temos que retas inclinadas para cima ou para baixo são funções de segundo grau. Nós temos que retas que são constantes, elas não têm função, é somente o que? Uma reta constante. Nós sabemos também lá da matemática que quando nós temos parábolas com concavidade voltada para cima ou para baixo, são de função de segundo grau. Então, a partir do gráfico, a gente consegue sim resolver questões, certo? Então, aqui, olha só, lembrando da nossa função horária, certo? Lá da velocidade, a gente vai utilizar dela para a gente chegar nessa daqui, tá certo? Que é a nossa função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, o movimento uniformemente variado possui, como nós falamos, a aceleração escalar constante com o tempo e a velocidade é variável em taxas iguais com o passar do tempo. É por isso que nós temos aí uma função de primeiro grau, tá certo? Lembrando, tá aqui, ó, nossa velocidade final, ela vai depender do tempo final que você precisa do movimento.
Lembrando, pessoal, isso nós falamos lá nas primeiras aulas. Toda função, ela é o quê? Composta de grandezas constantes e grandezas o quê? Variáveis, tá certo? Então, toda função ela tem grandezas constantes e grandezas variáveis. As variáveis são aquelas que você pode substituir qualquer número. Substituir um número, você encontra outra, certo? Então, aqui nós temos a nossa função da velocidade. Ela é uma função com grandezas constantes. Quais são as grandezas constantes? É a velocidade inicial e a aceleração, que é a principal característica do movimento retilíneo uniformemente variado. É uma acceleration que constante, tá certo? Então aqui as constantes, valores que não mudam, é velocidade inicial e aceleração. Logo, as grandezas ditas variáveis são a velocidade final e o tempo em que você pode substituir, ou seja, você vai fazer a função substituindo apenas as grandezas constantes. Pronto, você fez a função. Quer usar a função? Como é que você usa? Basta você substituir uma variável, aí você encontra a outra, certo? Se você substituir o tempo, tu encontra uma velocidade. Se você substituir a velocidade, você encontra um tempo. E é para isso, pessoal, que serve uma função horária. Ela serve justamente para você encontrar quaisquer valores se você substituir uma dessas variáveis. Ela serve também para você construir gráficos e a partir daí você realizar o quê? Operações, tá certo? Então, nós temos a nossa função horária da velocidade, que ela é a velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, certo? Então, aqui nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade, ela não é mais constante. Quem é constante é a aceleração e a função da velocidade é uma função de primeiro grau. É só você ir lá na variável do tempo, ó. Qual é o número que está elevado aqui em cima? 1. Então, é primeiro grau, tá bom? Diferente, jovem, dessa outra aqui que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Essa outra que eu vou mostrar é a do espaço, tá certo? Para que a sua descrição seja completa, devemos também conhecer a função horária, isto é, como os espaços variam com o tempo dentro do movimento retilíneo uniformemente variado. Eles vão variar, pessoal, conforme essa função aqui, ó. O espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Lembrando, isso aqui é uma o quê? Função. Toda função tem grandezas constantes e grandezas o quê? Variáveis. Quem são as grandezas constantes? Vocês já devem ter percebido, né, jovens? Que tudo que é inicial, tudo que inicia é constante. Por quê? Você não vai sair de duas posições ao mesmo tempo. Você vai sair de uma posição, certo? Você vai ter uma velocidade inicial e você vai ter uma aceleração. Então, essas que são as constantes, tá? Velocidade inicial, espaço inicial, ou seja, tudo que é inicial, mais a principal característica do movimento, aqui a aceleração, é constante, belezinha? E quem são as variáveis? Geralmente é o t, que é o tempo, porque já dizia a música, o tempo não para, né? Certo? Então o tempo, ele sempre vai ser o quê? Variável, porque o tempo não é constante, o tempo não para. Então o tempo sempre é variável. E o que fica antes da igualdade, gente, também é uma variável. Então vamos lá, qualquer função, o t é variável e tudo que fica antes da igualdade, isso em qualquer função, sendo do movimento retilíneo uniforme ou sendo do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, olha só, essa aí é a nossa função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Vamos olhar aqui, tu tem um t, outro t, certo? Esse primeiro t, ele é elevado a 1. Esse segundo t, ele é elevado ao quadrado, certo? Então, o maior expoente é o que manda no grau da função. Logo, se o t está elevado ao quadrado, essa é uma função o quê? De segundo grau. Ou seja, a função da velocidade é de primeiro grau e a função do espaço é de segundo grau, tá bom? Logo, a função horária da velocidade gera o quê, gente? Um gráfico com a reta inclinada e
a função de segundo grau gera o quê? Uma parábola, tá bom? Então aqui, olha só, vou colocar até para que vocês vejam, ó, colocar aqui no próximo slide, tá aí a nossa função. As variáveis, como eu falei para vocês, se t, que correspondem a cada valor de tempo, você vai obter um valor de espaço. E aqui, como eu falei para vocês, ó, tá aí, ó, o espaço em função do tempo, tá certo? O espaço inicial. Nós temos também, voltando rapidinho aqui, nós temos a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, tá bom? Belezinha? E aqui, pessoal, na nossa função do movimento uniformemente variado, observe aqui, ó, que o coeficiente aqui, ó, de t ao quadrado é a sobre 2, que é uma constante. A aceleração é constante, dividido o quê? Por 2. Logo, o valor que já vem aqui, pessoal, tá vendo, ó? O valor que já vem aqui já é dividido por 2. Então, quando você tem uma função no exercício, tu tem o quê? O espaço inicial vem primeiro, a velocidade inicial vem acompanhada com o primeiro t, e com o segundo t vem acompanhado a sobre 2. Ou seja, ele já dá o resultado de a dividido para 2, tá certo? Belezinha? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá vendo, ó? Esse primeiro aqui, ó, vem acompanhado com o espaço inicial. Esse aqui é a velocidade inicial, que vem acompanhada com t. E esse último aqui, tá vendo o valor que ele deu quanto aqui? De 2. Esse 2, ele já é o resultado de a dividido para 2. Ele não vai botar numa função, gente, aqui, tá certo? 4 dividido para 2, por exemplo. Ele já vai botar o quê? O valor, tá? Logo, se você quiser descobrir a aceleração, você vai ter que multiplicar isso aqui por 2. Porque na função original, a aceleração é dividida por 2. Belezinha? Então, por exemplo, nessa função, o espaço inicial é menos 4, a velocidade inicial é 3 e a aceleração? Professora, é só multiplicar por 2, porque isso aqui é o resultado de a dividido por 2. Logo, essa aceleração vai valer quanto? 4. Tá certo? Eu vou até colocar para vocês aí, ó. 2, ele é o resultado de a dividido por 2, certo? O 2 aqui, ó, tá vendo? Ele tá dividindo, ele passa para lá, multiplicando. 2 vezes 2, 4. Então, a gente sempre pega aquele valor e faz o quê? Vezes 2. Fechadinho, jovem, então fica aí, por exemplo, 4 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da unidade no SI. Fechadinho? Tá bom? Portanto, como eu falei aqui, para se obter a aceleração escalar, basta multiplicar o coeficiente que está na frente do t quadrado, que é o número, no caso, por 2. Belezinha? Fechado? E tá aí o que eu falei para vocês, tá bom? Então, olha aqui, no nosso movimento dito uniformemente variado, eu tenho uma função do espaço, que ela é de segundo grau, eu tenho uma função da velocidade, que ela é o quê? De primeiro grau, e a minha aceleração, ela é o quê? Constante. Belezinha? Lembrando que essa primeira função é de segundo grau, os gráficos aqui são parábolas, certo? Aqui é uma função de primeiro grau da velocidade, logo os gráficos são retas inclinadas, beleza? Aqui parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo, isso depende do valor da aceleração, se é positiva ou negativa, tá? Aqui a velocidade é a mesma coisa, né, gente? É de primeiro grau, logo vai ser uma reta inclinada para cima quando a velocidade é positiva, ou inclinada para baixo quando ela é o quê? Negativa. E a aceleração não muda. É por isso que o gráfico da aceleração com o tempo é assim, ó. Uma reta, né? Ou seja, uma reta horizontal. Belezinha? Fechado? Entendido isso? E essas funções definem o movimento uniformemente variado, que é o nosso move, em qualquer tipo de trajetória, tá, pessoal? Belezinha? Ok? Professor, e se a trajetória, além de ser retilínea, ela for curvilínea, por exemplo, também serve? Serve, você também pode pegar essas aí. É claro que você tem que fazer algumas adaptações, tá, pessoal? Para o tipo de trajetória que você tá fazendo, belezinha? E o conhecimento apenas das funções anteriores não permite nenhuma conclusão sobre a forma da trajetória. Você tem que construir a função, tá, pessoal? Belezinha? Então, olha só, vou fazer um exemplo com vocês. Vamos lá para o quadro? E aí, pessoal, nesse exemplo, ó, vamos para o quadro porque fica maior, né, os números, tá, quando a gente está resolvendo.
E nós temos o seguinte: das funções horárias do espaço, após identificar o espaço inicial, que é S0, a velocidade inicial, que é V0, e a aceleração, podemos chegar a uma só função horária da velocidade escalar, como se segue. Então, vamos ver como é que dessa função aqui, por exemplo, eu consigo tirar essa daqui, ó. Será que tem como, pessoal? Opa, deixa eu voltar aqui. Volta. Aqui, vamos pegar a canetinha. Será, jovens, que dessa função eu consigo tirar essa daqui? V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo? Será que tem como? Tem, pessoal. É só você comparar, certo? Essa função com essa daqui. Porque se você observar, ó, tá aqui segundo grau, tá aqui o t. Essa aqui é uma função horária do espaço que com certeza veio daqui, ó. Espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, vezes t ao quadrado. Se você for comparar a nossa função aqui, ó, você apenas, como é que eu faço para construir uma função? Eu quero construir uma função. Você apenas substitui as grandezas constantes. Para se construir uma função, né, eu já até falei isso para vocês, apenas substitua as grandezas constantes. Quem são as grandezas constantes? Tudo aquilo que é inicial e a principal característica do movimento. Logo, a velocidade inicial é constante e a aceleração é constante. Aqui, se a gente for comparar, nós temos, olha só, tu tem aqui, não esqueça de puxar o sinal, olha aí, ó, né? Essa aqui, ó, a gente pode ver que ele já deu um valor aqui para dividir, né, pessoal? Mas a maioria das funções não traz isso e aqui também dá pra gente comparar, olha só. Pronto, se a gente fizer essa comparação, a gente daqui consegue substituir e encontrar nessas aqui. Então, vamos fazer. Olha só, tá aí, ó. Pegamos a função e vamos tirar daqui. Tem como? Tem. Tá aqui, ó. Eu preciso encontrar isso. E eu preciso encontrar isso aqui. Beleza? Então, a gente vai pegar a nossa função e a gente vai comparar, tá? Então, tá ali a nossa função. Isso aqui é o espaço inicial. O espaço inicial é 7, certo? Vamos colocar aqui no SI, que é 7 metros. A velocidade inicial é 8 metros por segundo. E tá aqui a nossa aceleração, tá bom? Aqui é só a gente fazer, ó. A sobre 2 é igual a menos 6 sobre 2, certo? Simplifica aqui. A é igual a quanto? 6 metros por segundo ao quadrado, que a gente for ver é a mesma coisa de que 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 dá os 6, tá certo? Então tá aí, ó, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto, dessa função, agora eu vou pegar esses dois aqui e eu vou substituir, ó, aqui dentro. Vamos ver como é que fica? Tá aí, ó, 8 menos 6t, e dessa função eu posso tirar essa daqui, e essa daqui, se eu estiver substituindo, eu também posso substituir nessa, portanto que ele na questão ele já me dê o espaço inicial, porque essa nossa função aqui, ela não fornece, tá certo? Belezinha? Ok? E aqui, pessoal, ó, tá aí a nossa função, e se você tiver uma função, deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Pronto. E se você tiver uma função desse jeito aqui, ó, dá para fazer também, gente? Professora, mas só tem 2 aí, a função não é 3? Ó, então vamos ensinar aqui, ó, vamos aprender o seguinte. Aqui, pessoal, tá vendo? Só tem essa parte, ó, aí, ó, e essa parte aqui, tá vendo? Professor, essa primeira parte, isso aqui, gente, é o espaço inicial. O espaço inicial é um número o quê? Constante também, certo? Quando ele não aparece, que é só um número sozinho, tá vendo? Quando o número sozinho ele não aparece, significa que ele vale quanto? 0. Logo, quando não aparece, o espaço inicial é o quê? 0. Entendido isso? Da mesma forma que se tivesse assim, ó,
4 menos, ou 4 mais t ao quadrado. Tá vendo que essa parte aqui que tem o t não tá aparecendo? Não tá, só tem a parte que tá sem o t e a parte que tem o t ao quadrado. Quando uma das grandezas não aparece, quer dizer que ela vale quanto? Significaria aqui que a velocidade inicial valeria 0, tá? Então, quando não aparece, você pode falar que vale quanto? 0, vale 0, beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Fazendo as nossas comparações, então, ó, vamos comparar aqui, ó. A velocidade, eu risquei demais ali, né? Deixa eu apagar. Pronto, uma canetinha. Não, uma canetinha eu quero azul. Não, vou pegar verde. Pronto, verdezinha. Aqui, ó. V0 vale quanto aqui? Menos 4. E aqui, olha só, qual é o número que está aqui na frente? 1. Só tem 1. Multiplica por quanto? Por 2. Então, quanto é que vale a aceleração? 2. Então, fica V0 vale, vou colocar aqui do lado, ó, S0 vale 0, V0 vale menos 4 metros por segundo e o A vale 2 metros por segundo. Construindo essa função, é só substituir aqui e o A substitui aonde? Aqui, beleza? Como é que fica isso aí? Menos 4 mais 2t. Menos 4 mais 2t. Pronto! Aqui nós temos funções horárias, tá, gente? São as funções horárias. Agora tu pode ter a função e fazer uma aplicação, que é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Então a gente vai pegar aí e vai fazer uma aplicação. Se liga na próxima questão, ó. É dado que, jovem, é dado o movimento de um móvel cujo espaço na trajetória em metros a partir da origem varia em função do tempo de onde tiramos aqui, ó, os instantes são medidos em segundos, tá? Tá aqui a nossa função. S é igual a 8 menos 3t mais t ao quadrado dividido por 2, certo? Que é a mesma coisa, vou até escrever aqui do lado, ó, que S igual a 8 menos 3t mais 1 sobre 2t ao quadrado, tá, gente? É a mesma coisa. Belezinha? Fechado? Então aqui, jovem, tá pedindo o tipo geral do movimento, o espaço e a velocidade iniciais e a aceleração escalar, determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo e verifique se o móvel muda de sentido e, se mudar, determine o espaço nesse sentido. Então, vamos ver, pessoal? Ó, até aqui a gente já fez anteriormente. Vamos ver depois como é que faz a letra D, tá? Então, vamos lá. O movimento é o que, gente? Movimento uniformemente variado. Como é que você faz para identificar? Toda vez que a função do espaço... Não, deixa eu pegar outra cor aqui. Toda vez que a função do espaço, a variável t, tiver um expoente quadrado, é porque nós temos um movimento uniformemente o quê? Variado, certo? Então, a letra A já foi, ou seja, o espaço varia com o tempo de acordo com essa função aqui. Belezinha? Na letra B, ele está pedindo justamente quanto é que vale o espaço inicial, quanto é que vale a velocidade inicial, quanto é que vale a aceleração. Não é isso, pessoal? É, professor. Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Olha só, apaguei. Vamos fazer, pessoal, o espaço inicial. O espaço inicial, esse jovenzinho bem aqui. A velocidade inicial, esse outro jovenzinho aqui. A aceleração é o quê? 1 sobre 2, certo? Então, vamos lá. Espaço inicial, 8 metros. Velocidade inicial, ó, o sinal, menos 3 metros por segundo. A aceleração, olha só, é a mesma coisa que pegar. Quanto é que vale 1 sobre 2? Ah, professora, 1 sobre 2 é meio. Meio vezes 2 passa a ser quanto? 1. Ou, como a gente fez anteriormente, A sobre 2 é igual a 1 sobre 2, certo? Simplifica aqui, o A vale quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. E estamos aí, professora, porque que tem esse alfa. Esse alfa aqui, gente, ele também eu coloquei aqui para mostrar que ele também representa a aceleração, tá? Então, se tiver um alfazinho assim, ó, metro por segundo ao quadrado, também é aceleração. Belezinha? Então, fizemos A, fizemos a B, encontramos os valores pedidos aqui.
Aí, pessoal, olha só. Ele está pedindo a função da velocidade. Lembrando que a função da velocidade é o quê? A velocidade final, que depende do tempo, tá aqui, é igual ao quê? Velocidade inicial, que é a grandeza constante, mais a aceleração, que é outra grandeza constante. Lá da letra B, nós vimos que a velocidade inicial é menos 3 metros por segundo e que a aceleração vale quanto? 1. O que você deve fazer? Apenas substitua dentro da função e você tem a outra função. Lembrando que para construir uma função, eu apenas preciso substituir as grandezas o quê? Constantes, tá, pessoal? Agora a gente pode fazer uma aplicação, tá? Então, olha só, vem aqui comigo rapidinho. Vem comigo aqui, ó. Pessoal, lembrando, para construir função, como vocês viram lá na questão, tá vendo que ele deixou livre o S, que fica antes da igualdade, e as letras T, porque são o quê? Variáveis. Então, a função, ela é composta o quê? De grandezas constantes e grandezas variáveis. As grandezas constantes você substitui por números, tá certo? As grandezas variáveis você deixa lá, tá? Por que você tem que deixar lá? Porque ela é variável, gente, ela vai depender da situação, tá certo? Qual é o espaço quando o tempo ele estiver lá no tempo de 60 segundos. Aí você vai lá o quê? E substitui, aí você vai encontrar o espaço, beleza? Qual é a velocidade dele no instante de 5 segundos? Aí sim você vai pegar o 5 e substituir lá no T, multiplicar e depois fazer a soma respeitando o jogo de sinal. Tá certo? Então, para tu construir uma função, você apenas precisa deixar as grandezas o quê? Constantes substituídas. As variáveis não precisam. Agora sim a gente vai fazer o quê? Uma aplicação. Porque na letra D, ele pergunta o seguinte: quando é que o meu móvel muda de sentido? Será que existe esse instante? Por que ele está fazendo essa pergunta, pessoal? Simples. O tempo ele só pode ser o quê? Positivo. O tempo só pode ser o quê? Repete comigo. Positivo, certo? Logo, se você pega uma função e você substitui um determinado valor e você encontra um tempo negativo, então tu não pode usar esse tempo negativo, certo? O que você fala então? Professora, se eu substituir um número, por exemplo, e eu encontrar um tempo negativo, eu não vou usar? Não vou usar. E como é que eu explico isso? Por exemplo, se ele pergunta assim, quando é que o móvel muda de sentido? Se eu encontrar um tempo negativo, eu posso falar o quê? Que ele não muda de sentido. Se eu encontrar um tempo positivo, eu falo que ele vai mudar o quê? De sentido. O que é a mudança de sentido, pessoal? Imagine que eu estou aqui, certo? Imagine que eu estou aqui e eu tenho aqui para cá. Estou aqui. O que eu fiz aqui? Professora, você parou. Eu parei, vou voltar. Opa, o que eu fiz de novo? Parei, agora eu vou mudar de sentido, Lá vou eu andar. Ou seja, pessoal, qual é a condição para que eu mude de sentido? Instantaneamente eu tenho que parar. Instantaneamente tem que parar. É a mesma coisa, se você joga esse pincel, ele vai até o máximo que ele pode, ele está nesse sentido aqui. Quando ele atingir o máximo, gente, instantaneamente ele para poder o quê? Descer. Essa é a mudança de sentido. Quando você está trafegando na rua, a mudança de sentido é que você instantaneamente pare para mudar de sentido. Quando eu parei, qual é a minha velocidade? 0. Logo, eu vou pegar a função da velocidade, eu vou substituir a velocidade como 0, que caracteriza a mudança de sentido, e o tempo que eu achar é o meu tempo. Se ele for positivo, beleza, eu vou usar e eu falo que o móvel muda de sentido. Se ele for negativo, então eu vou falar que ele não muda de sentido. Belezinha? Vamos lá no quadro resolver? Então, pessoal, vamos lá fazer essa substituição. A mudança de sentido com a velocidade é 0. Vamos substituir 0, como eu falei para vocês. Olha, vai dar, esse cara é negativo, ele passa o quê? Positivo. Ou seja, no tempo igual a 3 segundos, o meu móvel muda de sentido. Belezinha? Entendido aí? Então, eu tenho mudança de sentido sim. E qual é a posição que isso ocorre, pessoal? Bom, eu parei para mudar de sentido. Isso eu fiz em 3 segundos. Se eu pegar esse tempo e substituir na função horária do espaço, eu vou achar o espaço em que eu parei para eu poder mudar de sentido, certo? Então, vamos substituir?
Tá aí, ó. 8 menos 3 vezes 3 mais 3 ao quadrado dividido por 2. Olha só quanto é que dá aqui, primeira multiplicação, né? Olha aí, 3,5. Pessoal, parou na posição de 3,5 para poder mudar esse sentido. Por quê? Sei lá, ele esqueceu alguma coisa, né? Deixou alguma coisa cair e voltou. Ele fez alguma coisa para mudar esse sentido, tá bom? Mas ele mudou. E o gráfico, pessoal? Como é que fica o gráfico aí nesse caso? Como eu falei para vocês, como é uma função aí de segundo grau, graficamente eu tenho uma parábola. Quando a concavidade é voltada para cima, como nós podemos ver aqui nesse primeiro aqui, ó, o que acontece quando é voltada para cima é porque a aceleração é positiva. Quando é voltada para baixo, a minha concavidade, é porque a aceleração é o quê? Negativa, belezinha? Então, se for um gráfico assim, ó, de espaço-tempo, com a concavidade voltada para cima, com certeza você vai achar uma aceleração negativa e, ao contrário, você vai achar uma aceleração, olha só, aqui, ó, negativa e aqui positiva, belezinha? Bom, tá aqui o nosso gráfico. O que mais eu posso falar aqui, ó? Bem aqui eu tenho o ponto de vértice da parábola, certo? Nesse ponto aqui, gente, eu tenho justamente a mudança de sentido. Lembra que a gente falou na questão anterior? Quando é que ele muda de sentido? Ele muda de sentido quando a velocidade é o quê? Zero. Quando é que ela é zero? No gráfico de distância-tempo. Bem aqui, ó. Eu tô aqui, aí eu tenho mudança de sentido, tá certo? Concavidade voltada para cima, essa minha aceleração aqui é o quê? Positiva. Aqui a distância, você pode ver, ó. Aqui são os valores, tá diminuindo. E aqui ela vai estar o quê, ó? Aumentando, beleza? Certo? Quando a distância está diminuindo aqui, a tua velocidade é o quê? Negativa, tá certo? Vou até colocar aqui do lado, pronto. E a aceleração é positiva por causa do movimento completo, que é a concavidade voltada para cima, e por isso que o movimento aqui é desacelerado, tá certo? Porque tu tem sinais o quê? Diferentes, tá? Olha lá. Nosso vértice de parábola aí, belezinha, tá bom? Como eu falei para vocês, aqui no vértice a velocidade vale quanto? Vale 0, belezinha, pessoal? Tá aqui, ó. E como eu falei, aqui muda o sentido do movimento, tá bom? Bom, a mesma análise a gente pode fazer com a concavidade voltada para baixo. No vértice da parábola sempre tem a mudança de sentido, tá, pessoal? Só que nesse caso aqui, concavidade, tá certo? Voltada para baixo aqui, ó, a aceleração é negativa. A diferença é que aqui, ó, a distância, deixa eu pegar uma canetinha. A distância, ó, cresce com o passar do tempo. Aqui ele muda de sentido e aqui ela vai decrescendo com o passar do tempo, tá certo? É por isso que aqui, quando ela cresce desse lado aqui, a velocidade é positiva, a aceleração é negativa por causa da concavidade. Por isso que a gente tem um movimento desacelerado desse lado, tá? E no outro lado aqui, ó, tu tem aqui decrescente, a nossa velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Mesmo sinal, movimento acelerado, belezinha? E ali no vértice a velocidade é 0, onde eu tenho mudança de sentido do movimento, fechado? E aqui, pessoal, a função do movimento uniforme para o gráfico da velocidade, ó, como eu falei para vocês, tá aqui, é uma função de primeiro grau, tá, gente? Olha só, aqui tem elevado a 1, beleza? Como eu disse para vocês, a representação gráfica é uma reta inclinada, tá? Lá no movimento uniforme, quando você faz isso daqui, espaço, tempo, aí tu tinha o quê? Uma reta inclinada, certo? Nós vimos lá que a tangente, deixa eu pegar um ângulozinho aqui, a tangente, certo? Do ângulo, que é justamente um cateto, né? Que é o cateto oposto pelo adjacente, ou seja, o espaço pelo tempo, fornecia o quê? A velocidade, certo? Aqui, pessoal, é da velocidade. Logo, se você fizer o mesmo raciocínio que você fez aqui, tu vai produzir o quê? Velocidade por tempo é justamente a nossa aceleração, tá? Então, a tangente do gráfico de espaço dá a velocidade. A tangente do gráfico da velocidade dá o quê? A aceleração, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá vendo? Uma reta inclinada, tá certo?
Ó, o tempo, o ângulo, é você pegar o cateto e dividir por outro. Você tem aceleração reta inclinada para cima, aceleração o quê? Positiva. Agora, olha só, tá ali a nossa aceleração, belezinha? Quando ele toca, né, gente? Quando ele toca aqui vai ser zero, claro, né, nessa parte aqui. Quando a reta é inclinada para baixo, o que que eu tenho, jovens? Tocou ali. Lembrando que quando toca o eixo, né, gente, é zero a velocidade, tá bom? A gente fala que ele zerou ali. Ó, reta inclinadinha para baixo, aceleração o quê? Negativa. Tá bom? Entendido isso? E aqui, pessoal, no gráfico da velocidade, podemos analisar se o movimento também é acelerado ou retardado. Por exemplo, aqui, ó, reta inclinada para cima. Aqui é quando ele faz o quê? Toca. Quando ele toca o eixo do tempo, quanto é que vale a velocidade aqui? Zero. Tá certo? Aqui, ó, a velocidade ela tá crescendo com o passar do tempo. Aqui ele muda de sentido e aqui ele continua indo, ó, velocidade crescendo. Tá vendo? Aqui o ângulo aqui, lembrando aqui velocidade zero, tá certo? Desse lado ele tá decrescendo aqui, ó, movimento retardado, né? Porque ele tá caindo até zerar. E desse outro lado aqui ele tá crescendo, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, olha aí. Ok, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. E aqui cresce movimento acelerado. É claro que se tiver só uma reta aqui, né, gente? É só movimento acelerado e pronto, tá? Aqui é porque a gente começou aqui, ó, do negativo e depois foi pro positivo, tá? Se ele começar só do positivo, velocidade cresce, movimento o quê? Acelerado. Agora, se ele começar, mesmo que ele comece só do positivo e decresça, o movimento é o quê? Retardado, porque está decrescendo. Beleza? Fechado? Ok? Só lembrando, pessoal, que no gráfico ali, ó, da distância, a gente pode ter a área, tá? Do gráfico ali, ok? Lembrando que a aceleração é a tangente do gráfico da velocidade, ok? E a área aqui, ó, do gráfico da velocidade, ela indica a tangente, que foi o que nós vimos, tá bom? Ok? E aqui, pessoal, o que nós podemos ver também, ó? No movimento uniformemente variado, a aceleração é o quê? É uma função constante, ou seja, ela não muda. Aí vem aquilo que eu falei para vocês. Se ela é positiva, a reta fica aqui em cima, certo? Olha só, beleza? É claro que desse gráfico também eu posso achar, né, gente? Se eu multiplicar a aceleração por tempo, eu vou achar a velocidade, tá? Isso a gente pode ver da função. Aqui, ó, quando ela tá aqui em cima, certo? A aceleração é maior que zero. Quando ela tá aqui embaixo, a aceleração é o quê? Menor que zero, tá? E se tu multiplicar a aceleração pelo tempo, tu acha quem? A velocidade. Belezinha? Vamos ver um exemplo aqui, ó. É dado o movimento de função horária, S igual a 5 menos 6t mais t ao quadrado, onde t está em segundos e s está em metros, medido sobre a trajetória. Tabele a função de 0 a 6 segundos e faça a sua representação gráfica a partir do gráfico. Determine o seguinte: o instante que o móvel passa pela origem dos espaços e o instante que o móvel muda de posição. Ou seja, a origem dos espaços é quando S zero e quando ele muda de sentido é a velocidade o quê? Zero. Então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer o gráfico e depois a gente vai determinar a letra A e B, tá? Bom, se a gente for fazer o gráfico, a gente vai pegar a função. Ó, eu já peguei aqui o t e substituir por zero, vai dar 5 metros, tá? Se tu pegar o t e substituir por 1 segundo, dá 0 metros, gente, tá vendo, ó, o que aconteceu, ó? Ele diminuiu o espaço, tá? Quando, olha aí, ó, quando for 2 segundos, o que está acontecendo aqui? Ele já foi para o negativo, ou seja, do 5, 0, ele já está indo para o negativo. Ó, vamos colocar mais aqui. Quando t foi igual a 3 segundos, ó aí, ó. Tá vendo a função? 5, 6 vezes 3. Primeiro você faz o quadrado, né, a multiplicação, e depois você vai e faz aqui. Se a gente for fazer o gráfico, pessoal, ó, aqui eu fiz para 4. Tá bom? Depois calcule no caderno de vocês, mas isso aqui é a parte bem matemática, ó. Eu fiz para 5, o que acontece para 5?
zerou de novo o negócio, né? Ah, pessoal gosta de passar pelo zero. Ó, para 6, certo? Então eu vou mostrar para vocês esses pontos aqui. Foi de 1 a 6, ó, como é que ficou? Tá vendo, ó? De 1 a 6. É claro que você vai precisar de uma régua, né, gente, para ir fazendo, ó. Quando for 0 é 1, aqui, ó. Quando for 1 é 0, tá vendo aqui, ó? Fez, aí tu fez a funçãozinha com cavidade voltada para cima e lembrando que bem aqui a velocidade é quanto? 0, tá certo? Aqui no verso essa velocidade é o quê? 0, beleza? Construir o seu gráfico, lembrando que aqui decresce a velocidade negativa e aqui cresce a velocidade positiva, mas o movimento todo tem uma aceleração positiva, belezinha? Construímos o gráfico, tá certo? Feito esse gráfico aí, pessoal, feito esse gráfico aí, ó, vamos pegar aqui a tabela, certo? Beleza? Tá de 0 a 7, mas eu fiz 0 a 6, tá bom? Tá? O móvel passa pela origem dos espaços quando S é quanto? 0. Onde é que deu 0, gente, que a gente achou? Aqui deu 0, certo? E aonde deu 0? Aqui. Eu posso ter, professora, 2 instantes que ele passa pela origem? 2 instantes eu posso, tá, gente? Ter, ok? Significa que ele foi e voltou e passou pela origem 2 vezes. Então, T 1 segundo e T 5 segundos. Positivo, pode, beleza? O móvel muda de sentido quando o valor da sua velocidade é quanto? 0, bem no vértice, pessoal. Quando é que isso acontece? Olha só qual é o número que está ligado aqui. 3 segundos. Opa, deixa eu voltar aqui. Está ligado quanto aqui? 3 segundos. Vem aqui comigo, pessoal. Então, vocês viram que para a gente encontrar essa origem do espaço, a gente só usou a função. E lá no vértice da parábola, eu sei que a velocidade é 0, então já posso pegar um instante. E aí a gente fez a aplicação. Belezinha? Bom, mas daqui a pouco eu volto, tá? Tchau, tchau.